Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa atividade de exposição do Evangelho. Hoje o José vai expor para a gente o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. A seguir da palestra, a gente faz os passos aqui presenciais e a quem nos escuta em casa, separe uma jarra com a água para que possa ser magnetizada de acordo com as necessidades de vocês, se assim desejarem, se estiverem passando por dificuldades, por momentos em que fica difícil pensar, fica difícil gerenciar as próprias emoções, pode fazer o uso da água, que os espíritos magnetizam ao longo da palestra, conforme cada um de vocês vai assimilando, vai compreendendo e vai mudando a visão a respeito da vida. A gente vai magnetizando fluidos à nossa volta e eles utilizam esses fluidos desse momento para fixar na água, para que vocês possam consumir ao longo de 3 dias seguidos, para que isso possa motivar vocês, para que isso seja uma maneira de ajudar, sustentar na modificação que é necessária que a gente faça no nosso dia a dia. Que a gente faça um esforço necessário para fazer o acompanhamento do raciocínio dessa primeira parte, que é a parte mais importante, e que a gente tenha uma boa atividade. Que a gente se recolha nesse momento para fazer uma oração, para a gente se voltar um pouco mais para esse momento. A gente respira fundo, relaxa o máximo que a gente conseguir, apesar das nossas angústias, das ansiedades. Te agradecemos, Deus, por todas as oportunidades de recomeço que a vida nos traz, todas as oportunidades de trabalho. Nos auxilia nas nossas dificuldades, nas fraquezas que ainda somos portadores. Nos motiva a compreender o Teu Evangelho em nosso próprio benefício, para que a gente, mais capaz, mais consciente de si mesmo, das nossas próprias limitações, possamos Te enxergar um pouco mais. Que assim seja. Boa noite a vocês que se encontram aqui, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Hoje o assunto é mediunidade, o título do capítulo trata de mediunidade. Bom, mas antes de entrar em mediunidade propriamente dito, o que nós viemos fazendo nessa sequência que corresponde ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nas terças-feiras? O que foi tratado na semana passada? Foi tratado que, de uma forma geral, a gente tem que ter interesse, tem que buscar alguma coisa para se relacionar, para desenvolvê-la, para dominá-la, para tê-la de uma forma geral. No caso específico aqui, saindo do genérico, do geral, entrando no específico, falando de coisas de ordem espiritual, para que a gente possa, na realidade, compreendê-las, se relacionar com elas, é preciso a gente buscá-las. Como elas são de ordem não física, ou seja, de ordem espiritual, tem que ter um meio, uma maneira de se estabelecer essa relação. E aí é que entra a palavra, que é título do capítulo, e que, diferentemente do que a gente
pressupõe, né? Essa palavra, né, médium, mediunidade, ela é sinônimo de intermediação. Ou seja, é alguma coisa que propicia uma relação, uma intermediação entre duas situações. No caso específico, com o mundo espiritual. Né? Então, essa faculdade, inclusive o Allan Kardec se dedicou muito a ela. Depois dele publicar o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, que é o primeiro livro que aparece, ele se dedica imediatamente à complementação do estudo da mediunidade. E o segundo livro que ele publica é o Livro dos Médiuns, que trata exatamente de mediunidade. Existe um curso completo, poderíamos dizer assim, a respeito de mediunidade. Esse livro ele é dividido em duas grandes partes, né? Mediunidade de efeitos físicos, tangíveis, materiais, e mediunidade de efeito intelectual. Foi através da mediunidade de efeito físico que os fenômenos chamaram a atenção da humanidade e que vieram a combinar com a pesquisa que gerou a publicação do Livro dos Espíritos, através da movimentação de objetos. Um evento que aconteceu de forma mundial, aconteceu em toda a Europa, aconteceu nos Estados Unidos, e hoje já não é mais comum. Já não é mais. Por quê? Porque ele cumpria uma função de chamamento ostensivo de atenção, e através desse chamamento ostensivo de atenção é que se foi pesquisar e se chegou ao entendimento do mundo espiritual. Hoje, cumprida essa função, a mediunidade é muito mais voltada para o aspecto do entendimento, para a forma mais analítica, mais compreensiva, que é feito pelo aspecto da mediunidade voltada para a parte intelectual, poderíamos dizer assim. O capítulo trata exatamente disso. Ele diz que, como é uma condição de intermediação, o que é produzido a partir dela não é fruto do trabalho, da capacidade, das características desse meio ou do intermediário. Ele tem uma outra origem, uma outra fonte, que é a fonte geradora da manifestação. E, em função disso, nós não podemos buscar nisso um elemento de louvor, de gratificação, de relevância, porque os conteúdos ali colocados não são frutos, não são oriundos dos nossos patrimônios, dos nossos esforços. Os livros publicados pelo Chico Xavier, ele colocava de forma muito apropriada que, na realidade, aquilo tudo não lhe pertencia. E era a pura expressão da verdade. Realmente não lhe pertencia. Pertencia aos seus autores, e ele, em função disso, assumia o papel da condição de ser aquele que transcrevia, que tornava palpável para os demais esses conteúdos que tinham uma origem, uma fonte de espíritos mais elevados. Isso é remetido para nós devemos pensar muito a respeito disso, principalmente para quem tem mediunidade, entendendo dessa maneira que a gente tem que lidar com isso de uma forma muito equilibrada, muito sem vaidade, sem deslumbramento, ou seja, a ideia de gratuidade aí entra no foro emocional do ser, que não quer uma recompensa emocional, um louvor, um destaque naquilo, que é o sentido fundamental do aprendizado. Quando a gente se deslumbra com alguma coisa, a gente perde o senso crítico, e na medida que perde o senso crítico, a gente perde tudo, praticamente. Então, a ideia do capítulo é essa. Dentro do capítulo, o Allan Kardec diz ainda que dentro das várias nuances ou matizes que a mediunidade pode apresentar, essa mediunidade caracteriza a nossa atividade, a segunda parte do dia de hoje, atividade de passes, que é chamada de mediunidade curativa, ainda requer essas condições de maneira ainda mais ostensiva e mais intensa. O Allan Kardec faz um comentário, inclusive, no final do capítulo a respeito disso. Eu aproveito para ilustrar isso, chamar a atenção
lembrando que não pode de maneira nenhuma se tornar uma coisa ritualística, formal, banal, pelos valores que são investidos dentro desse tipo de atividade. A gente costuma ver, dentro do movimento espírita, as atividades, e com o passar do tempo e da rotina, a gente vai tirando a relevância, a importância, a seriedade e a dedicação total que se tem que ter em função desse conteúdo. Por quê? Porque a relação da mediunidade depende dos valores daquele que é intermediário. Tem um fundamento em espiritismo essencial que é tratado sobre a forma da palavra sintonia, né? E que ele se baseia na condição daquilo que é chamado dentro da doutrina espírita de simpatia. O que é simpatia em espiritismo? É semelhança. Inclusive, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, que trata a respeito dos espíritos protetores, anjos guardiões, espíritos familiares ou simpáticos, lá é definido exatamente isso. Tá? Diferente do que a gente normalmente imagina, a gente acha que família espiritual é simplesmente a reunião dos seres que tiveram o mesmo nome ou o mesmo sangue no pós-morte. E não é. Na realidade, família espiritual é reunião dos espíritos que são semelhantes num determinado tempo, num determinado estágio evolutivo. A gente migra dentro das famílias espirituais à medida em que a gente vai progredindo, porque vão sendo compatíveis com a nossa natureza, ou seja, nós seremos compatíveis com aquela gama de espíritos que encontram, naquele momento, as nossas mesmas características evolutivas, a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir. Como nós somos seres progressivos, nós evoluímos, evidentemente que a gente vai crescendo dentro disso tudo. A própria estrutura explicativa do Livro dos Espíritos, onde fala da escala espírita, lá na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, lá, o Allan Kardec, usando de uma forma didática, usou o método mais simples de classificar as coisas, colocando um extremo, o outro extremo e o meio, que é o método mais simples que tem de classificar qualquer coisa. Então, dividiu os espíritos em 3 ordens, né? Primeira, segunda e terceira ordem. A terceira ordem é a ordem inicial, original, onde nós adentramos na chamada faixa hominal ou racional, onde nós desenvolvemos a capacidade de ter uma individualidade consciente, que tem memória contínua e que, em função do desenvolvimento da capacidade de comparar, ganha o atributo de escolher com responsabilidade. A partir disso, se torna senhor da sua jornada, gerando dentro do tempo as experiências de sublimação, que também tem erros que vão levá-lo cada vez mais até chegar à primeira ordem, que é a ordem que representa a plenitude do espírito. Nesse meio tempo, existe uma segunda ordem, que é o estágio que hoje a grande maioria de nós se encontra, que é um estágio intermediário, não sendo mais tão primitivo, mas ainda portador de uma série de conflitos. Isso caracteriza tanto a humanidade encarnada, quanto a humanidade desencarnada. Se nós olharmos o mundo, as pessoas, a sociedade, da maneira que é, da forma que se encontra na atualidade, nós veremos que isso é uma classificação que efetivamente representa a realidade. Nós progredimos em muitas áreas, de respeito, de entendimento, mas não ao ponto de gerar um nível de equilíbrio e de comportamento compatível com o desenvolvimento intelectual que nós já conseguimos atingir. A nossa estrutura intelectual cresceu, mas a emocional não acompanhou. Ainda nós somos muito passionais. Como tem essa regra que eu falei para vocês de sintonia ou de simpatia, a gente aprende dentro da doutrina espírita, lembrando Paulo de Tarso, que dizia que nós temos uma nuvem de testemunhas, que todos nós temos uma série de espíritos que nos acompanham, que tem ligação para conosco, tem afinidade para conosco. Por mais
que a gente possa muitas vezes nem acreditar nisso. No Livro dos Espíritos, inclusive, é tratado, quando perguntado sobre isso, que existe uma interferência tão grande dos espíritos sobre nós que normalmente são eles que nos dirigem. É essa a resposta textual do Livro dos Espíritos. Quando a gente lê isso a primeira vez, e quando a gente estuda pela primeira vez, a gente fica com dúvida. Né? Aquela velha estrutura do ego que diz que ninguém me manda, que eu me controlo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Na medida em que a gente vai apurando o entendimento, a gente vai vendo que nós somos, por sermos passionais, nós somos impulsivos, pouco racionais e pouco equilibrados. Ora, nada mais fácil do que conduzir alguém através da sua passionalidade. Né? Como diz o ditado popular, num mato seco, qualquer fagulha gera fogo. Então, o nosso temperamento, a nossa condição irascível, né, atrai para perto de nós espíritos que têm a mesma característica. Lembrando que os espíritos não são nada mais, nada menos do que as pessoas que morrem. De uma forma geral, por mais que muitas vezes se diga que não, em vários cultos religiosos se fazem várias afirmativas falando que vários dos espíritos estariam fora da faixa humana, né? Mas esses que estão fora da faixa humana, ou estão a níveis anteriores ao desenvolvimento da caixa racional, não entram em relação direta com a faixa humana, e aqueles que já passaram por aqui e estão fora dela, são os espíritos puros, têm pouco relacionamento direto com o mundo físico ou material. A gente sabe disso. A gente sabe, dentro da doutrina espírita, que apenas um espírito desse nível esteve em contato direto conosco, foi Jesus, que reencarnou. A maioria dos espíritos que entram em contato conosco, ou são do nosso nível, ou são espíritos um pouco mais evoluídos do que nós, mas que ainda não atingiram a plenitude. Ora, o que a gente deduz disso? Se nós nos conhecermos e nos olharmos, e formos honestos e verdadeiros, e pensarmos e analisarmos as nossas características, os nossos pendores, a nossa maneira de ser e de pensar, o que nós podemos naturalmente atrair? É algo que nós deveríamos pensar muito. Tá? Se nós olharmos os nossos pensamentos íntimos, as nossas reações, tá? O que isso caracteriza? Que tipo de espírito estaria interessado, procurando, afinizado, convivendo com esse tipo de ideia? Por que os espíritos, quando as pessoas morrem e viram um espírito, a grande parte delas não consegue sair daqui? Pensem, qual a razão de alguém que morreu ficar ainda vinculado às coisas daqui? É porque está preso. É porque a sua maneira de pensar, o seu psiquismo, ainda coloca importância nas coisas daqui. Por mais que não esteja encarnado, por isso que não saem da volta. São mães aflitas, preocupadas com filhos, pais também. Criaturas que ainda estão presas a elementos sensoriais e que não conseguem mais exercê-los porque não tem um corpo físico. Preciso de alguém que faça isso por eles. Por isso que eles atuam sobre as pessoas. Isso é uma realidade palpável, comum, que a grande maioria da humanidade não tem consciência disso. Isso dentro da doutrina espírita é utilizado o termo, muito apropriado, que vem lá das lendas dentro do tempo, que se chama vampirização. Se nós olharmos a lenda, a figura da vampirização sobre o sangue é um elemento vital no organismo. Evidentemente que os espíritos não vampirizam o sangue, mas é uma simbologia, é uma representação. Eles vampirizam o quê? Emoções, comportamentos, coisas que eles são dependentes. Então eles nos influenciam. Vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Por que alguém é alcoólatra? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou por que alguém é drogado? Depois eu vou avançar em outros campos. Porque ele tem
uma relação de dificuldade dentro da vida, no qual ele usa esses elementos como forma de amortecimento para as pressões que ele não consegue lidar. Essa é a razão de alguém ser alcoólatra, drogado. Mas vamos na direção de outras coisas. É isso que gera a compulsividade de querer comer doce, né? Que é uma coisa que dá uma satisfação. A gente está com problema, a gente vai lá, ou come doce, ou come de uma forma geral, que é uma forma compensativa, primitiva de ter uma satisfação. E essa satisfação vai preencher as lacunas dos problemas, das dificuldades que nós estamos vivendo naquele momento. Isso é normal, as criaturas humanas fazem isso de uma forma contínua. E assim várias coisas. Quando nós temos algum tipo de problema sentimental, né, a gente quer, na realidade, mostrar o nosso valor para os demais. Então a gente começa a fazer uma série de coisas para se tornar notório. A gente faz publicações dentro da internet para mostrar o nosso valor. Quando a gente tem frustrações emocionais, quando a gente briga, se afasta de alguém, a primeira coisa que a gente quer fazer é demonstrar para esse alguém o que ele perdeu ou o que ela perdeu, né? Com uma forma de autovalorização. Notem que essas coisas todas são inerentes ao psiquismo humano. Ora, isso não é corpóreo, isso é mental, isso é emocional. Então quem morre é o corpo. O psiquismo não morre. Porque o psiquismo, a maneira de ser, de pensar, é que é o espírito, que é a cerne inteligente, sensorial, não é? Que na realidade tem gostos, e isso é sobrevivente. E se ele está preso dentro desses valores costumados da humanidade, ele fica onde a humanidade está. Porque foi como ele pensou e como ele pensa no pós-morte. Isso é que cria uma sociedade espiritual imediata, aqui na volta, né? Com criaturas que ainda são muito equivalentes a nós e se misturam conosco, nos nossos gostos, nas nossas características. Como eles fazem isso? Como é que eles entram dentro do nosso pensamento, dentro das nossas emoções? O canal que propus isto é através do sistema nervoso. Então, estudando o Livro dos Médiuns, a gente vai ver que a mediunidade, ela tem uma característica de manifestação em função do sistema nervoso. Poderíamos dizer em outras palavras, para facilitar para vocês o entendimento, é o nível de isolamento do sistema nervoso. Se o nível de isolamento do sistema nervoso é baixo, eu consigo me comunicar, me relacionar com o meio que está na volta. Também se explica, por exemplo, as simpatias e as antipatias gratuitas. Eu chego perto de alguém que eu nunca vi, nunca tive contato com esse alguém e tenho uma sensação, um sentimento característico, ou de simpatia, ou de repulsa. Todos vocês já viveram isso. Da onde é isso? Como é que isso funciona? E a gente estudando dentro da doutrina espírita, a gente aprende que nós temos uma área que a gente influencia dentro do meio que nos circunda. Essa área é uma área que tem as nossas características, é muito conhecida desde a antiguidade, se chama aura, que vocês tanto ouviram falar. Nada mais, nada menos que uma área que é influenciada pelas nossas características. Todo ser tem isso. Quando um ser chega próximo do outro e essas áreas se tocam, são transmitidas as características. E em função disso se tem as percepções relativas a essas características. Isso acontece entre pessoas encarnadas, entre pessoas desencarnadas, de encarnado para desencarnado. E isso tem a ver com sensibilidade, com intermediação. Isso é que é mediunidade. Então, dentro disso, lá no Livro dos Médiuns, o Allan Kardec muito bem define, dizendo que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso é médium. Então, a mediunidade é inerente ao ser humano e tem uma relação direta com o sistema nervoso. Então, por isso que tem determinadas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, mais intensa, e outras mais sutil,
mais inspirativa, mais intuitiva, né? Mais diluída, não tão marcante, não tão ostensiva. Mas isso tem relação apenas com a percepção e não com o fundamento de sintonia. O que determina a sintonia são valores de semelhança ou de simpatia. O capítulo volta-se exatamente na direção disso. Ora, como que uma pessoa que é egoísta, que só pensa em si, vai ter preocupação com quem quer que seja? Então pode uma pessoa egoísta fazer parte do movimento espírita, ser um passista? Claro que pode, existem muitos. São interesseiros, deslumbrados. Nós não tivemos o caso do João de Deus, que é um exemplo notório do interesse próprio, do ganho, do uso. E não se tornou notório ao longo do tempo. Qual era a sua intenção? Era nobre? Não era. Então notem que ele era portador de uma faculdade, mas era canalizada para o erro. Que tipo de espírito associado a ele existia? Somente espírito desequilibrado. E vocês vão dizer, mas espírito desequilibrado pode produzir alguns tipos de cura? Pode. Determinadas coisas comuns são possíveis. Jesus falava disso. Que haveria falsos cristos e falsos profetas que produziriam determinados milagres. Isso é literal que Jesus diz. E que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Isso é bíblico. Então, pode? Claro que pode. Evidentemente que pode. Em função de quê? De determinado conhecimento de determinadas leis fluídicas. É uma coisa que vai durar? Não. Será efêmero. Mas é possível, em determinado momento, para iludir e para enganar. Aconteceu isso durante muito tempo. Se permanecer em erro, a tendência natural é perder a condição. Há vários exemplos dentro do tempo de médiuns que perderam essa condição. O que isso tem a ver com todos nós? O que eu falei no início. A condição básica é o desinteresse em vantagem para si próprio. É que, na realidade, é chamada a atenção. Né? Notem que o sujeito, para fazer isso, ele vai dar de si. Ele vai dar tempo, que ele poderia estar utilizando em relação a outras coisas, mas ele não tem interesse em fazer essas outras coisas, porque o seu sentimento de solidariedade em relação ao próximo faz com que ele tenha essa atitude. Ora, como pensa um espírito elevado e nobre? Pensem. O que os espíritos elevados e nobres fazem dentro da existência, da vida espiritual? A gente, estudando o livro dos Espíritos, aprende. São os emissários de Deus, são os agentes divinos que regulam a vida e que trabalham em função do progresso dos seres. Vocês acham que os espíritos nobres que vêm numa atividade espírita vêm porque são atraídos porque a gente faz uma prece? Claro que não. Eles estão aqui muito antes, porque eles são conscientes das suas responsabilidades, das suas funções. Então eles não precisam de cerimonial para serem atraídos. E vocês vão tentar, por que então uma diretora do trabalho faz uma prece na abertura do trabalho? Para ver se melhora a nossa condição ambiental. E com isso melhora a condição de recepção, não somente agora na parte de compreensão, mas a posterior, durante o passe. Por isso é que tudo isso acontece. E é isso que Jesus chamava a atenção. Dá de graça no sentido de não ter interesse de ganho pessoal, porque quem é nobre, quem é elevado, o espírito nobre, faz isso de graça. Por condição de sintonia, os espíritos nobres só se relacionam com quem tem essas características. Eu acho que se torna claro. Né? Então eu vou ler para vocês onde está, e diz assim, o dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, porque na época de Jesus existia muita hanseníase, que era lepra, né? Expulsai os demônios. Lembrando para vocês que démon, que é a palavra original em grego, significa espírito ou gênio. Dai gratuitamente o que é gratuitamente haveis recebido. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. E ele vai falar mais ainda. Ele vai falar, por exemplo, uma coisa que é muito comum.
dentro das atividades, que é o ganho peculiar a respeito das coisas. Preces pagas. Está lá em Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, Marcos e Mateus. Né? Mateus em capítulo 23 e Marcos em capítulo 12. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos, quer dizer, tomem cuidado, dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas. Para nós isso não faz diferença, né? Mas era, na realidade, uma forma hebraica de ter um tipo de vestimenta que determinava o tipo característico da sua posição dentro da sociedade. No caso, um religioso específico. Que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas. Ou seja, serem vistos. Estão fazendo por ego, por destaque. Talvez vocês não saibam, mas muitos de vocês têm conhecimento. Era muito comum nas instituições espíritas se utilizar roupas brancas, casacos brancos. Né? A justificativa era uma condição de nível espiritual mais puro. Então, quem veste preto estaria numa condição difícil. Né? Na realidade, né, a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que cor não influencia em coisa nenhuma. Cor, na realidade, é um espectro luminoso, não tem nada que ver. A gente usar uma roupa especial é para nos qualificar como tendo um atributo, um diferencial. Então a gente olha, diz lá, aquele fulano lá, que está daquela maneira toda, é um médium. É um destaque. Isso tem um sentido para o ser que pratica, talvez. Mas para vocês, o que se produz? Uma ideia mística, uma ideia diferencial, uma ideia de separação. A gente coloca alguém num patamar mais desenvolvido, mais nobre ou mais místico. Parece que aquilo é inatingível, parece que aquilo não tem nada a ver conosco. Mas eu disse para vocês, né, que é muito bem definido dentro da doutrina espírita, que todo mundo tem mediunidade, em graus variados, mas tem. Consequentemente, todos nós desenvolvemos essa condição. Temos relação com essa influenciação. E não precisamos de nada disso, não precisamos de intermediários de forma nenhuma. É disso que Jesus está chamando a atenção. Né? Os fariseus, ele vai falar depois dele, exploravam as casas de viúva, né? Que é utilizando da função e do cargo. Então notem que, ao contrário de tudo isso que era feito, qual é a função do centro espírita? O que é dito dentro do livro dos Espíritos? Qual é a finalidade do livro dos Espíritos? Está lá na pergunta 919. É levar todo mundo à compreensão de tudo isso. Essa é a finalidade maior. Ou seja, desmistificar, tornar palpável, tornar natural e inato a todos nós. Né? Indo adiante, então. Então diz assim, ó, que a pretexto de extensas preces devoravam as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Por quê? Porque exploravam as criaturas num estado de dificuldade enorme. Ficar viúvo no tempo hebreu, lá no tempo da civilização hebraica, era extremamente difícil, porque a mulher não podia trabalhar. Ok? Ficava com filhos e não tinha como sustentar. Teria que viver de mendicâncias. Para terminar, um chamamento de atenção para que nós possamos pensar a respeito disso. Uma ação enérgica de Jesus. A gente acha sempre que Jesus não tem posições enérgicas. Eu vou ler para vocês. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Vocês estão ouvindo bem a ação que aqui é descrita? Ele expulsou. Né? Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. Olhem a ação, visualizem a ação. É uma ação enérgica, chamativa da atenção, uma posição enérgica que ele está tomando. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela
um covil de ladrões. Se vocês têm dúvida, peguem a Bíblia e leiam. A gente tem uma ideia que Jesus não poderia ter atitude enérgica, está comprovado que tinha. Por que ele tinha que ter uma atitude enérgica? É muito simples. Imaginem se ele chegasse para um mercador, que é um mercantilista que só quer ganhar, e dissesse para ele, olha, por favor, tu não faz isso, porque isso não tem sentido, é um absurdo estar fazendo isso. Qual é que seria a atitude do mercador? Ainda mais naquela época. Não quero saber, eu quero ganhar e vou continuar fazendo. Como ele tinha que demonstrar valor e energia para um povo grotesco, que não entendia das situações, ele tinha que tomar uma atitude enérgica. E ele tomou. Tanto tomou, que o narrador, que é um apóstolo, gravou. E depois, quase 40, 50 anos depois, descreveu a ação. Porque foi assim que os evangelhos foram feitos. Pensem bem. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem. O que é isso? De colocar ele contra o povo, que estava acostumado a todo esse cerimonial e a ser explorado. Pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina, ou seja, pela sua maneira de ser e de falar. Então, notem o que está sendo descrito aqui, né? A necessidade fundamental de tornar claro e de se insurgir contra aquilo que não é correto. Ou seja, não é ir na direção do chamado politicamente correto, daquilo que a grande maioria dita dentro dos seus parâmetros, que acha que deve ser de determinada maneira e rotula Jesus de determinada maneira. Quando na realidade, na maioria das vezes, ele não agia desta maneira. Então notem que muitas vezes a gente dentro de uma atividade espírita chama muitas vezes a atenção de vocês. Vocês vão lá tomar passe, estão com um determinado problema e nem sempre é água com açúcar. Muitas vezes a gente chama a atenção dos envolvidos pela sua maneira de ser, de pensar, de agir, fazendo refletir sobre a sua natureza. Isso não é agradável para quem recebe. Nós somos criaturas egóicas, nós temos um ego enorme e nós não gostamos de ser expostos. Por isso que a gente permanece em erro, porque a gente tem dificuldade de dar o braço a torcer. Tanto é verdade que o princípio educativo dentro da vida é feito por um método que faz a gente voltar à infância. Se chama reencarnação, ou pluralidade das existências. Por que ele existe? Porque a gente renasce, volta a ser criança, tem a flexibilidade de uma criança para mudar. Porque quando a gente é adulto, a gente tem enorme dificuldade de estabelecer mudanças. Então tem que voltar à forma infantil. Notem a sabedoria divina, mais uma vez, no trato para conosco. Né? Humilde ao contrário. O humilde não tem nenhuma dificuldade de dar o braço a torcer, porque ele não tem ego. Ele não defende de forma cega e racional aquilo que ele vive. E ele usa um termo muito apropriado. Eu acho. A palavra achar não está calcada em nenhuma base racional. É simplesmente uma opinião, a maioria das vezes, não calcada em bases concretas. Mas eu uso isso e defino isso nas escolhas da minha vida. E, consequentemente, não uso de bom senso. Muitas vezes até o contrário. Eu, na realidade, trato de maneira inadequada as situações. Então, entendam que quando a gente vem numa instituição espírita, a gente, dentro, estudando a doutrina espírita, a gente vai se deparar com tudo isso. E isso é que vai fazer com que a gente comece a mudar a nossa forma de pensar e de viver. A grande maioria faz isso? Não. Jesus já alertava. Dizia, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quantos passam a viver e ser dessa maneira? Pouquíssimo. O que a gente quer fazer? Tomar passe, dentro de um determinado momento, voltar para a nossa vida, como se isso fosse um milagre resolvesse os nossos problemas. Quem estuda a doutrina, por isso que eu digo estuda,
né, vai profundamente dentro dela para entendê-la, descobre todas essas coisas. E é por isso que são poucos, como disse Jesus, que querem seguir nessa direção. A nossa função, evidentemente, é promover o conteúdo doutrinário. Por isso que ele vai lento e gradualmente se instituindo nos corações que param para pensar, que refletem, que na realidade são justos e analíticos sobre si mesmos e que, consequentemente, têm facilidade maior para se modificar e, consequentemente, para evoluir. Notem que o mundo não tem essas características. Por isso que é um mundo atrasado, cheio de conflitos, cheio de doenças, cheio de dores e cheio de problemas de uma forma geral. O mundo novo depende de criaturas renovadas, transformadas. Uma instituição espírita deve pautar a sua atividade, a sua função em cima disso. Porque sempre será tempo de plantar. O colher depende do amadurecimento de cada coração que recebe isso. Tá? Evidentemente que a gente planta e não determina a época de colheita. Porque quem determina a época de colheita é Deus, através das suas regras que se estabelecem e atuam sobre nós. Muito bem, pessoal. A gente chegou ao fim da nossa atividade de hoje. Para quem nos acompanha através da internet, vocês podem consumir a água e, principalmente, continuar refletindo a respeito do que vocês ouviram e daquilo que tocou o coração de vocês. Fiquem em paz e até a nossa próxima atividade.